Agora a Magna tem 3 minutos para a réplica dela e depois vamos escutar o secretário. Eu quero me sentir contemplado. Só em você convidar o prefeito a ficar feliz. A gente tratando do movimento. O movimento é uma coisa legítima. Né? É uma coisa que é o plano Z. Eu queria dizer a todos e a todas, inclusive a nossa população, que ninguém gosta de fazer greve, nem ir para a rua, isso aí é o plano Z. Depois que o ABCD nada deu certo. 1 milhão de vezes fomos a tentativa de uma reunião que, como toda a prefeitura, até os próprios servidores, secretários, como isso, todo mundo ali é testemunha de quantas vezes a gente vai tentar uma reunião e não consegue. Então, o movimento legítimo e a expressão criatividade do povo, inclusive a forma, a criatividade lá é uma coisa popular e não pode ser desprezada, nem assim, criminalizada, nem tirada de um. É uma coisa que todas as nossas ações, reuniões e etc. são extremamente respeitosas. O secretário, o senhor é uma testemunha disso, que o senhor já sentou conosco todas as vezes e sabe o nível de cuidado e respeito, inclusive nas informações que nós tratamos com os senhores secretários. E o movimento é um movimento extremamente organizado por todos os movimentos que fez. Não existe nenhum tipo de problema. Inclusive a gente manda um ofício para o 30º batalhão, chamando a polícia para estar junto da gente, inclusive para evitar infiltrações que possam tentar desorganizar o movimento e fazer dele uma coisa que ele não é. Ele é um movimento organizado e tudo mais. É pouco tempo. As reuniões, eu só citei para o senhor, uma reunião com o senhor prefeito, porque houveram algumas reuniões. E eu não estou aqui para mentir, o senhor sabe que isso é uma coisa que eu faço questão, é de poder afirmar as coisas com veracidade. Mas quando se leva para análise, não se volta mais. E existem questões que inúmeras vezes sentadas, tanto com o senhor, como com os secretários, o procurador-geral, isso aqui tem que ser de análise do prefeito, não é verdade? Essa fala ela é permanente na mesa. Então, com quem é que nós temos que sentar hoje? O prefeito. Qual é o problema do prefeito que nós dizemos isso na rua também? Olha, só para vocês entenderem, é tão assim, organizada e respeitosa a nossa fala que a gente diz isso. O prefeito não pode ficar dentro da sala sem dialogar com as pessoas. Ele não foi eleito para isso. É prerrogativa de qualquer representação, seja ela de conselho, de sindicato, de prefeito, vereador, é diálogo com a população. Foi eleito para isso. E a gente não pode acreditar que dá para administrar, secretário, sem sentar com os seus trabalhadores, que é também um povo, que o senhor sabe, a gente não senta só. A gente senta numa comissão, inclusive com a presença dos trabalhadores para afirmar e reafirmar tudo o que acontece. Então, o que eu estou dizendo aqui não é só o sindicato que sabe disso, não. O trabalhador sabe porque está na mesa conosco. O senhor vê que a gente, inclusive, fica tentando aumentar a comissão, sempre se quer 5, 8, 3, 2, e a gente tentando melhorar essa comissão, porque os trabalhadores têm que estar na mesa vendo o que está acontecendo. Transparência naquilo que a gente faz. Gel daqui, Luciana, todo o pessoal aqui já sentou na mesa com a gente e é testemunha do que eu estou dizendo, secretário. Então, a minha solicitação e pergunta foi: quando será essa reunião com o prefeito e a reunião com a CECED? Nós nunca perdemos uma reunião. Eu pedi que confirmasse. O que nos disseram foi que a cidade estava toda fechada numa reunião colegiado e não poderia atender. Fale um pouco da Previdência, que eu tenho que terminar, porque Eduardo está pedindo parado. Muito bem. Agora, eu quero que vocês se mantenham aí. O meu respeito que o secretário teve de vir, que a gente se mantenha para escutar o término e a finalização. Ele vai responder aqui para Shirley, Duarte Nery, Marli Santos, Silvino, seu Antônio e a própria Magna. Ok? Em relação ao que Dona Shirley falou, se diz respeito à operação, o tempo que a operação está popular, mas ela questionou alguns serviços que estão sendo feitos. Realmente, a gente tem recebido algumas reclamações em relação a isso, e já foi solicitada à Secretaria da Educação que chamasse
né, a empresa responsável por essa operação, para que fosse revisto isso. Inclusive, eu falei no mês passado, em função de alguns buracos que foi executado o serviço e rapidamente voltou a abrir, não foi pago, né, esse serviço, e aí o dono da empresa esteve lá e tal, teve um desconforto, mas não foi pago, exatamente em função disso, que a gente tem recebido algumas reclamações. Ele questiona que é por conta da chuva e a gente colocou que a chuva parou e o serviço não está sendo de boa qualidade. E aí por isso também não está sendo pago. Com relação ao questionamento da tomagem participativa, feito por Dona Shirley, de como é que seria isso e tal, eu coloquei que o instrumento seria através de plenárias, né? E reafirmo, né, essa desconfiança de que algumas associações, algumas entidades vão ser utilizadas com cunho eleitoral. Bom, resta a gente que está participando disso não deixar que isso aconteça. Nós podemos mandar, né, no presidente que supostamente se elegeu para representar aquela entidade, mas podemos fiscalizar, pactuar algumas situações e fazer com que ela seja realmente uma entidade representativa do bairro. Essa questão de que B ou C vai se infiltrar para fazer isso ou aquilo, esta gente não permite isso. E a gente que eu falo não é a gente como gestão, é o processo como um todo. O programa não é só da prefeitura, é um programa especificamente para resgatar o terceiro setor. E aí eu vi um questionamento também, por que não fez antes? E eu já expliquei. Não adianta você fazer um programa desse, chamar a população para que ela possa sugerir algumas intervenções na sua região, no seu bairro, se a gente não canalizar recursos para que essas intervenções sejam feitas. Entendeu? Então, é você gerar uma expectativa e uma frustração ao mesmo tempo. Olha, eu fiz uma plenária, eu reuni lá 50 entidades, nós tiramos o direcionamento lá de 20 prioridades. E como é que vai ser feito isso? Não, deixa ali no papel, quando tiver recurso se faz. Então, o retardo na execução desse programa foi exatamente possibilitar um momento viável onde a gente podia canalizar esses recursos. Né? E o prefeito está exatamente confirmando o FEM 16 para que parte do FEM 16, que é um convênio com o governo do Estado, seja exatamente destinado para isso. É por isso que não foi feito anteriormente, porque não havia perspectiva de recursos para, eventualmente, executar o que fosse tirado como extrato dessas plenárias. Só para finalizar aqui os questionamentos de Dona Shirley, eu quero esclarecer que eu não falei em relação ao salário em tom de ameaça. O Artinelli até me ajuda na minha fala quando traz essa notícia aqui. O governo vai cortar a farmácia popular e tirar dinheiro do SAMU das vidas. Bom, mas é o cenário que se avizinha, é o cenário que a gente está convivendo. Então, quando eu falei que a prioridade, tudo isso que está acontecendo é exatamente o contrário, para priorizar a liquidez do salário. Então, em um momento, o governo está ameaçando tirar salário de quem quer que seja. Se vocês fizerem uma pesquisa em outras cidades, em outras prefeituras, uma das únicas prefeituras que tem pago em dia é a de Camaragibe. Jabotão em dia, não, mas faça uma pesquisa, uma das únicas prefeituras. Né? Então, são poucas prefeituras que têm pago o salário em dia. Então, a gente está inserida nesse contexto. Em relação à Dona Duarte, eu desconheço essa questão da associação. Eu acho que sua associação está contemplada lá, foi feito o cadastro dela e tudo. Por que não me mostraram lá? Não, existe uma relação das entidades que foram fazer o cadastro lá.
E como a gente está em dúvida da data do lançamento desse programa, a gente vai ter uma reunião antes de lançar oficialmente para finalizar a cartilha do funcionamento das plenárias, entendeu? E com certeza a sua associação estará contemplada, porque em nenhum momento a gente vê nenhum tipo de entidade. Isso vai ser um trabalho que vai ser feito durante o período, entendeu? Então isso vai ser um exercício que nós vamos fazer ao longo das plenárias, ao longo da vida desse programa. Conversa com o Tony de Rui, que ele vai lhe perguntar. Vamos ver onde é que está minha pelada. Inclusive também não falaram aqui dessa questão, insisto, da desconfiança da associação, dessa coisa toda. Eu não me lembro se o governo anterior teve essa preocupação com as entidades. Eu não tenho histórico. O histórico que eu tenho é exatamente o contrário. Eu reafirmo aqui que o prefeito vai marcar, não posso dizer agora a data, mas o prefeito irá marcar uma reunião com o conselho. Eu acho que essa semana, na próxima semana, eu confio com você a data. Aviso. E quero aqui dizer o meu entendimento e da sua justificativa por não ter participado. Eu acho que vocês têm um trâmite aqui, a gente tem que respeitar. E, infelizmente, não foi colocado o convite em tempo hábil para que pudesse ser feito esse trâmite e você passar como normalmente vocês fazem para que existisse uma comissão representando o conselho. Eu acho isso muito bom. A gente pede desculpa por não ter dado tempo você. É bom pedir por escrito, mas dar por escrito para ler aqui para todo mundo ver. Dona Marli Santos, do Céu Azul. Com relação à questão dos buracos, a gente já falou, Dona Marli. Em relação àquele projeto lá do canal. Cadê a Dona Marli? Em relação àquele projeto do canal, havia um projeto anterior, isso de gestões passadas, que a gente tentou resgatar. O projeto custava 9 milhões para todo aquele serviço ali daquele canal. E não conseguimos mais resgatar esse projeto. Além do que a Caixa Econômica já havia informado e não havia recursos mais para esse projeto. Então a gente está trabalhando um projeto alternativo, de menor custo, e que a gente possa fazer, contemplar dentro desse projeto uma solução que não é a ideal, porque era um projeto de uma magnitude maior. Mas em função hoje da escassez de recursos, a gente tem que adaptar a necessidade ali à realidade do país e à realidade do município. Então, está se trabalhando um projeto alternativo para tentar contemplar aquela região ali. Realmente isso é um processo que entra inverno, sai inverno e o problema persiste. E é preciso, e ali não aguenta, ali se faz paliativo, mas não é solutivo. A gente tem que arrumar uma solução que possa realmente sanar o que os moradores dali têm passado. Eu tive a oportunidade de várias vezes passar lá no auge, mas não basta só isso. Se a gente só fizer o assoreamento, a terra volta para mim. É preciso alargar, é preciso cobrir, é preciso ter alguns dados técnicos que já foram levantados para fazer um serviço com resultado positivo. E com relação à creche, está programada, não posso adiantar a data ainda, mas deverá ser em novembro a inauguração da creche. Com relação aos royalties do petróleo, não existe mais recursos de royalties do petróleo. Nós ficamos sem esse dinheiro desde o início da gestão. E com relação a obras do Celeiro e Céu Azul, eu posso disponibilizar para a senhora a relação de ruas que será contemplada no Céu Azul e no Celeiro. Se a senhora puder, tiver alguém, pode ir no meu gabinete amanhã, e vai estar lá a relação da terceira e quarta etapa. E Celeiro e Céu Azul estará contemplada nessas etapas do programa Rua do Povo. Ela já está contemplada no programa. Geólogos, tem uma série de ruas que não me vem à mente agora, mas. Eduardo. Capitão Silvino colocou a dificuldade de falar com o prefeito e tal, a gente entende,
mas ele também é testemunha que ele tem um diálogo permanente com a gestão. E lá no seu bairro, lá na sua cidade, aquilo virou uma cidade lá, a gente tem feito algumas melhorias, alguns avanços, né? Então, eu tenho sempre a oportunidade de vê-lo lá no gabinete, né? Então, mesmo com essa dificuldade, mas a gestão tem mantido um diálogo permanente com o senhor. Ô secretário, então assim, eu acho que a gente precisa fazer uma queixa ao Ministério lá de Brasília, né, a esplanada dos ministérios, porque no portal diz que está vindo os royalties sim. E ele, desde o início da gestão não recebe, tem que ver para onde está indo esses royalties. Não, para vários municípios. Seu Antônio, do loteamento São Jorge, quero adiantar para o senhor Antônio, que a questão do transporte, nesse momento o secretário de Serviços Públicos está voltando de São Paulo. A gente fez um entendimento, uma parceria com a cooperativa do transporte complementar, onde conseguimos viabilizar um financiamento para a troca de toda a frota de veículos do transporte complementar. Então, daqui a pouco tempo, nós não vamos mais ter ônibus transportando o nosso usuário. Nós vamos ter ônibus, micro-ônibus com ar-condicionado, com acessibilidade, e já está viajando 14 ônibus novos para começar a substituição da frota. Então, nos próximos dias, né, nós estamos com a frota nova. E a prioridade é um compromisso, e é isso que a gente tem feito, o programa de asfalto é exatamente contemplar os trechos de mobilidade, os trechos que passam esse tipo de transporte. Então foi assim na Tabatinga, foi assim no Nainap, foi assim no Nazaré, está sendo aqui no Céu Azul, né? E agora a gente vai sair da Boa Vista, vamos para a Márcia de Windsor, João Paulo II, e vamos contemplar toda a paralela da Belmiro Correia. Qual é a intenção nossa? É fazer com que cada vez mais a gente precise andar na Belmiro, né? A gente possa andar nas paralelas. Tanto é que a Boa Vista vai emendar ali por trás da Câmara, ali pelo Jarbas, e vai sair aqui no Armazém Coral. Portanto, quem sair hoje da Tabatinga para vir para São Lourenço não precisa mais passar por dentro da cidade. Por quê? Não se sabe quando, mas isso a gente planejou lá atrás, quando o BRT iria funcionar. Então, como o BRT parou, o planejamento da gente continua, né? Porque a intenção, quando o BRT começar a trafegar aqui, essa via vai ficar apertada para tanto o movimento e o BRT. Então, a gente planejou criar alternativas de transporte, né, para que os nossos veículos trafeguem o mínimo possível dentro da Belmiro Correia. Só entra no loteamento, né? Tirando essas Combi-Verga que tem aí. Não entra mais no Não, as linhas loteamento. permanecerão, né? As linhas permanecerão. E a ideia é que o asfalto, inclusive lá no loteamento São Pedro, São Paulo, vai ser contemplado também com asfalto. Então, até onde o carro do transporte complementar for, a gente vai contemplar com asfalto, para poder dar uma condição melhor, e inclusive a mobilidade melhorar. E também, acrescentando aqui, que mais uma vez repito, né? Existe boato de fechamento disso e daquilo. Não é verdade. É mais um boato. O SEMEC não vai fechar plantão noturno, nem piso de plantão. O que a gente está fazendo nesse momento é uma adequação ao momento de crise, né? Então, foi isso que foi feito, né? Se não foi feito de uma forma que a gente pudesse ter um diálogo antecipado, a gente aqui reconhece, né, pede desculpas, né, mas o importante é a gente reconhecer e concentrar esforços na direção de melhorar esse diálogo, entendeu? Então, não posso concordar que não existe disposição, eu não posso concordar que a gente não assimila as críticas, não é verdade, a gente assimila, tanto é que estou aqui. Não era para eu responder nada disso, a reunião não foi para isso, mas em nenhum momento
eu me furtei a responder. E em um momento eu fui deselegante, eu fugi do debate. Né? Então a gente compreende a dificuldade, a gente compreende que em alguns momentos, né, a relação não foi a que nós queríamos, nem a que vocês queriam, mas a gente pode lutar e concentrar esforços para que seja uma relação onde a gente possa conviver, discutir e buscar caminhos que possam melhorar efetivamente os serviços e o trato como servidor. Então, Eduardo, eu queria aqui agradecer a você, agradecer aos presentes, me colocar à disposição novamente para vir em outras oportunidades e assumindo desde já, né, o compromisso nosso em marcar uma reunião do prefeito com o conselho o mais breve possível, porque é um sentimento dele, né, eu vim aqui com esse intuito, né, de trazer também esse recado, e há uma disposição de fazer isso o mais breve possível e levar novamente o sentimento do sindicato, que é um sentimento que ele já conhece da intenção do sindicato em marcar uma conversa com ele. A gente estava tratando, né, como já havia um processo em andamento em relação às agentes de saúde, que é o projeto que eu falei, que estava sendo construído na Progem, com a participação do sindicato da categoria, a gente evoluiu nisso, que era uma coisa que já estava em andamento, precisava apenas de um aval dele, de alguns detalhes da lei que a gente não tinha autonomia para resolver, e foi isso que foi feito a semana passada. Houve uma reunião com o sindicato da categoria, com o prefeito, para que ele pudesse avalizar ou não alguns entendimentos que o poder de autonomia da gente já havia cessado. Então, com a participação dele, foi resolvido, né, foi enviado o anexo para a Câmara para que tramite o projeto já na Câmara para ser votado, e a participação dos vereadores também. Os vereadores também faziam representar nessa reunião. Por isso que eu acho, tenho certeza que não vai haver dificuldade alguma no Poder Legislativo. E aí, levar. Mas é isso que Eduardo justificou. O Conselho foi chamado. Não, eu concordo, mas o que Eduardo justificou, né? A gente chamou o Conselho mesmo fora do tempo, para que o Conselho também participasse da discussão final e tivesse acesso àquele teor da discussão. Mas, infelizmente, não foi possível, ele já justificou o porquê, e coisa que eu acatei e acho realmente pertinente. Ele tem um trâmite aqui. Não tem problema. Aí uma outra discussão, que vocês podem ter acesso ao projeto na Câmara aí. Né? Acho muito pouco provável que possa mudar mais alguma coisa, porque foi avalizado pelo sindicato da categoria, número 1, e tudo aquilo. Não foi o que eles queriam, né? Não foi os 100% que eles queriam, mas foi o que foi possível para o momento. Então, para encerrar, eu quero deixar aqui, né, que a gente vai... Desconheço isso. Eu desconheço que a Previdência não foi paga para patronal. Bom, eu desconheço, né? Por isso eu não posso, né, me dar uma informação sobre esse tema. Mas me comprometo em amanhã ver com o secretário de Finanças. Não estou dizendo que a senhora está dizendo que eu desconheço esse fato, entendeu? E amanhã eu tomarei conhecimento e posso lhe dar retorno amanhã durante o dia, assim que eu tiver uma informação mais precisa e oficial. Mas quero deixar aqui os meus agradecimentos. Gostei muito de participar, Eduardo. Estaria à disposição e vou levar o pleito do sindicato. O seu já está em andamento, é só a gente entrar em entendimento na data, mas também não vejo dificuldade de a gente conseguir uma data que seja possível essa reunião com o sindicato. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e boa tarde. Veja bem, eu quero solicitar do secretário do evento. O Conselho já tem o CNPJ, foi uma luta, inclusive da reunião com o prefeito, você está presente. Agora nós precisamos que o prefeito mande a lei autorizativa para o Conselho se tornar uma unidade financeira para o Conselho poder funcionar. Porque ele precisa de uma porta para conseguir
consertada que as atribuições do secretário. É difícil. Olha, minha gente, vê bem. Até agora está nos devendo, no dia 17, era o desenvolvimento econômico do município e a Defesa Civil. A Defesa Civil não veio, ficou nos devendo. Não veio a Defesa Civil. Então, nós conseguimos complementar com a Procuradoria e com o secretário de governo. Agora, no dia 19, nós temos o planejamento e o meio ambiente. Dia 19 de outubro, a segunda reunião de outubro, nós temos aí um convite para a secretária de planejamento e meio ambiente. Agora, eu queria dizer o seguinte, vou perguntar ligeiramente. Duarte Neri, você vai para a conferência estadual? Se eu tiver vivo, eu estarei lá. É dizer sim ou não? Laudicea, você vai. Tatiana, você vai. Sheila, você vai. Marli, você vai. Sim. Luciana, você vai. Com certeza. Luciclene vai, Luciana. E a outra também, Aldelange. Moura disse que vai. Josinal vai. Luciana Pedrosa, Olha, o carro está solicitado. 27,5. Agora, minha gente, olha. Vai vir quando? Defesa Civil vai vir quando? Vai vir. Escute. Um momentinho. Espera aí um momento, minha gente. Escute. Eu quero agradecer o secretário André Guerra, secretário de governo. Já estava solicitado anteriormente. Ele veio. Eu acho que é uma boa vontade dele estar aqui, de escutar vocês, nesse momento de crise que nós não construímos, mas veio prejuízo para todos nós, veio de cima para baixo, não é? E a gente sabe que a crise que foi feita lá para a gente foi a má gestão, a falta de ética, a falta de caráter, a falta de vergonha, tudo isso, e a gente está pagando por isso. Todos nós estamos pagando, e todas as prefeituras também estão no sufoco pagando por conta disso. E isso nos alerta para que a gente exerça a nossa cidadania. Porque, escutem, a gente aqui ouve vocês falarem muito na gestão e do prefeito. A gente não ouve vocês cobrarem dos vereadores que tem uma responsabilidade enorme de aprovar e não fiscalizar. Existe o executivo, mas existe o legislativo. As leis passam por lá e vocês se esquecem de fiscalizar os vereadores. Não é competência de vereador estar com fome para fazer assistência social, para fazer saúde, não. É competência do vereador aprovar as leis, ajudar a gestão, encaminhar e fiscalizar. Isso é competência constitucional. Exatamente. Mas eu quero agradecer o secretário de estar aqui, porque, olha, nem tudo está perdido, nem tudo está dominado. Porque foi através de uma reunião com o prefeito que a gente conseguiu que os secretários viessem para a reunião, as segundas reuniões do conselho, para que pudessem interagir com vocês. Eu estava dizendo aqui, André, as diferenças existem, mas o caminho é o mesmo. Não é? Tem um bocado de igreja, mas qual é o caminho, né, Jesus? Então a diferença precisa existir. Mas eu pergunto, qual é o caminho? É a satisfação da população? Não é a condição de trabalho do trabalhador para poder bem atender? Então nós estamos no mesmo segmento com as mesmas diferenças. Quero agradecer a todos e agradecer a você, Rodrigo. E aí, veja a reunião e veja a lei autorizativa, tá bom? Obrigado também, obrigado.